Professora, eu estudei que função poética é uma função de linguagem. Isso está certo? Tá certo, é uma das funções da linguagem, tem várias outras. Então tá bom, ó, vamos ver uma questão e depois você me ajuda a entender melhor? Bom, a questão que eu separei para vocês fala sobre um assunto top para sua prova, que é funções da linguagem. Quando a gente fala de funções da linguagem, existem basicamente 6 funções: a função emotiva ou expressiva, a função apelativa ou conativa, função poética, referencial, fática e metalinguística. Cada uma dessas funções se associam ali a determinados elementos da comunicação. Então, brevemente, a função emotiva ou expressiva foca no emissor, trabalhando com subjetividade, primeira pessoa. A apelativa ou conativa, ela já busca a atenção do receptor ou interlocutor, aquele a quem eu me dirijo, ok? Tem marcas ali de interlocução, como imperativo, pronomes de tratamento, vocativo. A terceira função, que é a poética, ela já se preocupa com a mensagem, a elaboração da mensagem, os recursos utilizados, a preocupação com a forma. A referencial, por sua vez, foca no referente ou no contexto, ou seja, passa informações de maneira objetiva, direta. A fática é aquela que testa o canal comunicativo para a gente ver se efetivamente a comunicação acontece, e a metalinguística trabalha o código pelo próprio código. É o código sendo explicado por ele mesmo. Eu estou aqui numa prova, ou melhor, numa aula de português, falando sobre português em português. É o código falando do próprio código. Isso é uma metalinguagem. Por que eu estou falando sobre esse assunto com você? Porque funções da linguagem é um dos assuntos mais cobrados na sua prova. E a questão que a gente vai resolver agora teoriza exatamente esse assunto. Vamos lá? Eu tenho um texto que fala assim: 14 coisas que você não deve jogar na privada. Nem no ralo, elas poluem rios, lagos e mares, e o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos: cotonete, fio dental, medicamento preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelo de animais, tinta que não seja à base de água, querosene, gasolina, solvente, thinner. Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais que darão destinação final adequada. É como se fosse um manualzinho de etiqueta em que ele orienta as pessoas, né, a lidar com essa questão do lixo. O Enem é legal porque ele trabalha com uma diversidade de gêneros, né, gente? Então você tem aqui uma espécie de um manual orientando as pessoas e informando-as sobre a importância da coleta, né, da questão do lixo. Você tem textos, às vezes, muito mais formais na linguagem, trabalhando aspectos poéticos. Só que a gente tem que prestar atenção a essa estrutura, a linguagem utilizada e as funções trabalhadas. É exatamente isso que o enunciado coloca para a gente. Vamos lá, olha só. O texto tem objetivo educativo. Isso já é importante porque todo texto tem um propósito, tem uma intenção. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, ou seja, interlocutor para a gente é a quem a gente se dirige, é a mesma coisa que receptor. Então, ó, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, também chamada de função apelativa, como eu acabei de explicar brevemente aqui para você, predomina também nele a função referencial que busca. Gente, a função referencial é aquela que busca passar informações de maneira bem objetiva. Então, você tem no texto ali as duas funções acontecendo. Primeiro, pelo apelo, né, pelos verbos do imperativo, e segundo, pela informação transmitida. Ele quer a alternativa que justifica esse caráter informativo do texto. Vamos às opções.
despertar, letra A, né? Despertar no leitor sentimentos, gente, de amor pela natureza, induzindo-o a ter atitudes responsáveis que beneficiarão a sustentabilidade. Eu até busco sustentabilidade, mas definitivamente eu não quero despertar sentimentos. Não há esse traço emotivo no texto. Letra B. Informar, opa, já é uma palavra legal quando a gente pensa em função referencial. Informar o leitor sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Esse aqui, ó, é bacana, né? Parece ser a resposta, mas vamos conferir as outras. C. Transmitir uma mensagem de caráter subjetivo, gente, mostrando exemplos de atitudes sustentáveis do autor em relação ou melhor, do texto em relação ao planeta. Não tem nada de subjetivo. O texto, ele é objetivo. D. Estabelecer uma comunicação com o leitor, procurando certificar-se de que a mensagem sobre ações de sustentabilidade está sendo compreendida. Primeiro, que ele até estabelece a comunicação. Só que o que testa ali não é o canal, porque quando ele fala certificar-se de que a mensagem foi compreendida, é como se ele estivesse fazendo um teste. Não é o foco é a informação. É explorar o uso da linguagem, conceituando detalhadamente os termos usados de forma a proporcionar melhor compreensão? Também não. Portanto, gabarito da nossa questão, letra B, diante desse caráter informativo que ele questionou. Professora, quando a gente estuda todas essas funções de linguagens que você disse, Então, em geral, no primeiro do ensino médio já começa a introduzir isso, no segundo e no terceiro volta, porque é um assunto que tem bastante coisa para estudar. Você precisa estar sabendo tudo de morfologia, do uso de verbo, do imperativo, dos recursos linguísticos, porque cada função tem uma intenção por trás. E para que eu consiga que essa comunicação se realize e o texto atinja o objetivo dele, eu preciso usar a linguagem correta. Senão, eu vou falar de um jeito que a pessoa não vai entender e essa linguagem que eu estou utilizando não vai ter função, ou não vai atingir o seu objetivo. o que você diria para um aluno que quer tentar um curso na área de linguagens e códigos, mas não se sente muito à vontade com o conteúdo? Às vezes é um conteúdo que assusta, mas não é nenhum bicho-papão. Você tem que tornar um hábito na sua vida a leitura do jornal diário, de uma revista, livros importantes. Se você tiver dificuldade com os livros, divide, lê aos poucos, conversa com alguém, troca ideias, porque eles trazem bastante conhecimento. Mas também o próprio folheto está desempenhando uma função da linguagem. Quando você escreve no WhatsApp, você está usando uma função da linguagem. O teu entorno todo é linguagem. Então, começa a prestar atenção, a ler tudo que você puder, que isso vai te ajudar bastante.